Dia, turma. Bom dia, professor. Agora eu vou falar um pouco, né? Meu nome é Emiliana. Agora eu vou falar um pouco sobre a análise dos personagens, tanto da personagem Elizabeth quanto de Mister Darcy, da obra Orgulho e Preconceito, né? Essa obra ela foi criada pela autora Jane Austen, certo? Em 1813. E a gente percebe nessa obra, né, características de personalidade dos personagens, assim, bem peculiares, e com condutas e sentimentos expressados nada idealizados pela sociedade da época, certo? Os, os defeitos dos personagens, eles são mostrados nessa obra de forma bem inerente. E uma forma, né? E essa forma de mostrar esses defeitos bem inerentes é que vai levar os seres humanos à forte crítica tanto dessa obra quanto na própria obra que também possui críticas, principalmente à sociedade aristocrática, certo? Do século XIX. A gente vê, né, que essa autora, ela traduz essa obra de uma forma bem crítica a essa sociedade, ou seja, uma forte crítica à igualdade de gênero, né? O feminino e o masculino. Ou seja, essa autora ela traz nessa obra uma mulher mais empoderada e que não aceita ser tratada diferente de um homem, só pelo fato de ela ser mulher, como é o caso da personagem Elizabeth, certo? E a gente vê, né, que essa sociedade na qual as camadas sociais elas se misturavam, né, e as mulheres elas não possuíam valor algum. O valor era todo dedicado para os homens. Então, essa personagem ela já vem mais com esse teor, né, a Elizabeth. E com o exemplo desses fatos que eu acabei de falar, nessa obra surge essa personagem, a Elizabeth, né, que é a segunda filha mais velha do casal e protagonista dessa drama. E ela é descrita na obra, principalmente, como uma bela jovem, bastante orgulhosa, de personalidade forte, vanguardista para o seu tempo, né? Ela é descrita nessa obra até como uma personagem que ela já está muito além do seu tempo. Ou seja, a forma dela pensar já é bem além do seu tempo, ou seja, ela não queria aquela mesmice do seu tempo, e sim já de uma forma mais avançada, não que, que a sua tese era não existir desigualdade social e desigualdade de gênero, né? E Lizzie, como ela é chamada, né, pelos seus íntimos, ela ela carrega dentro de si essa certa inquietação dela, né, com essa questão dessas convenções sociais, né, que foram surgindo ao longo dessa sociedade e que formam uma bola de neve na qual ela não se sente bem nessa sociedade. Ela ela pensa que as mulheres elas têm valores da mesma forma com que os homens têm os seus valores, as mulheres também possuem os seus, né? E vale a gente ressaltar que a sociedade daquela época na Inglaterra era uma sociedade que via a mulher como? Era uma sociedade que via a mulher apenas como mãe, dona de casa, esposa, que deveria estar em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, da comida, da casa, tudo em geral. Ou seja, a mulher não era mais a nada além disso. E, e a gente vê, né, na obra, essa certa inquietação da personagem com esses valores impostos para a mulher, pois a mulher ela não poderia ter qualquer ambição profissional. O homem, sim, o homem poderia. O homem pode estudar, o homem pode trabalhar, o homem pode fazer tudo, ser dono de propriedade, ser dono de tudo. Agora, mulher não. Mulher não pode, né? Elas só são vistas como mãe, dona de casa e tudo. E elas jamais poderiam sonhar
com uma ambição profissional, ou seja, fazer uma faculdade, arrumar um emprego, jamais elas poderiam pensar nisso. Então, para vocês perceberem a sociedade daquela época, a família era formada, né? Pai, mãe, seus filhos. Se o marido viesse a falecer, jamais a mulher poderia ficar com os bens, administrando os bens da família. Não, os bens eram passados para o seu filho, né? Para o sucessor, por mais que o filho fosse menor de idade. Os bens eram passados para os seus filhos, né? E é uma questão muito de preconceito, na minha opinião, essa questão, né? E, e vale ressaltar também que se a família não tivesse, porque pode acontecer, né? Se a família não tiver filho homem, era passado todos os bens para o homem mais próximo da família, mas jamais era deixado para nenhuma mulher. Então, todo esse aparato de situações revoltava demais essa personagem. E eu acredito que revolta muita gente até hoje pelo fato de eles pensarem dessa forma, né? De que a mulher ela não valia muito. A gente vê que nessa sociedade a mulher não valia o quê? Quase nada. Só era para ser dona de casa. Só servia para isso e nada mais, né? E nessa obra a gente vê as características que são postas para essa personagem. Lizzie, ela é descrita como uma moça bastante culta, além de uma moça bela, inteligente, uma moça jovem e inconformada com essas relações impostas, com essa ordem social imposta pela sociedade. Então, na obra, ela decide casar apenas por amor, porque naquela época as meninas elas casavam muito por questão de interesse, não quero ficar solteira, ou interesse financeiro mesmo. Então, Lizzie não quer isso para ela. Ela fala que isso daí é para quem não tem um pensamento crítico, né? Ela não quer de nenhuma forma, ela só decide casar se ela gostar da pessoa, se ela realmente quiser se casar mesmo com aquela pessoa. E uma das outras características principais dessa personagem é esse seu senso mais voltado para o lado crítico e, de certa forma, independente. Ela também, ela possui características além, claro, de ser uma mulher muito autoconfiante, ela é muito crítica, brincalhona e bastante perceptível, né? Ela é descrita com muitas características na obra, né? E também todo o percurso da obra, ela sempre é descrita como uma mulher à frente do seu tempo, como uma mulher que está além, né? Que vê além, que não está nos ideais, nas ideias daquela época. Porque as meninas daquela época só queriam casar, ter filhos, ser mãe, dona de casa e etc, né? Mas Lizzie, não. Ela não pensa só assim, ela acha, na mente dela, a vida não é só isso, não é casar, não é só ter filhos, não é... Ela decide inovar, né, os seus ideais de mulher. E a crítica, ela sugere até também que essa personagem, ela é descrita como uma personagem proto-feminista. Mas o que é isso, um personagem proto-feminista? É uma personagem, é uma pessoa, né, que ela, ela não liga para os ideais da época. Ela quer sim, ela quer sim se casar, mas ela não quer fazer isso de uma forma que ela não gosta do marido dela. Ela quer sim se casar, mas com uma pessoa que realmente ela veja que vale a pena ela casar e passar o resto da vida dela juntos. Ou seja, ela não quer se casar apenas para ter um casamento promissor. Então, isso é que é caracterizado por uma personagem proto-feminista, com seus ideais totalmente diferentes da sua época. Porque ela, nos seus pensamentos, um homem com riqueza não será a solução para todos os seus problemas. Tanto financeiros quanto pessoais, não será a solução para isso. Por isso que ela tem esses pensamentos. E a gente percebe que ela é uma personagem que
ela luta muito contra o machismo, claro, é uma das características principais dela também, lutar contra o machismo da época e essa sociedade conservadora em geral, né? Ela luta contra isso. E tem até uma fala, né, da personagem que ela fala, eu vou até ler para vocês, certo? Seu plano é bom, replicou Elizabeth. Quanto está em jogo apenas o desejo de se casar bem. E se eu tivesse decidido arranjar um marido rico ou um marido qualquer, seria esse o plano que adotaria. Mas estes não são os sentimentos, ou seja, ela deixa claro, né, nessa fala que ela não, tudo que eu já havia falado, que ela não quer um casamento promissor e sim um casamento por amor, que ela realmente goste da pessoa na qual ela está casando, certo? E ela repudia, né, os seus valores, em seus valores ela pensa que esse casamento por conveniência não é um casamento verdadeiro. E sim, ela repudia esse tipo de atitude, né? Pelas pessoas, pelas mulheres que fazem esse tipo de atitude. E todo esse comportamento da menina, ela traz desde criança, né? E ela tem esses pensamentos e ela é revoltada com a questão que é chamada de Trindade Santa. Ou seja, o poder absoluto do pai como tutor, como poder máximo, né? Ela sempre teve esses ideais, pois o lugar da mulher era na cozinha, era fazendo os seus deveres de casa, e do homem ele poderia dominar tantas propriedades quanto a questão financeira, poderia dominar tudo em geral, nessa visão, né? E por isso que a jovem, na obra, ela é bastante admirada pelo pai. E ela é altamente criticada por a mãe, porque a mãe dela não aceita que ela tenha esses pensamentos. Já o personagem Mr. Darcy, né? Ele já é um personagem descrito como um personagem bastante generoso, corajoso e muito apaixonado. Porém, ele também é visto como um taciturno, né? Ele é um cara assim muito calado, muito reservado. Ele não gosta de expor muito suas ideias com as pessoas. E o que ninguém pode negar é que ele também na obra ele é tido como um galã, né? Muito atraente, inteligente. Acho que é isso que chama a atenção para esse personagem. Ele pode ser esse personagem mais voltado para o lado de reservado, de arrogante, mas no fundo ele é descrito como um personagem que tem um bom coração na obra. E que somente pessoas muito íntimas podem ter acesso a essa personalidade do personagem, dessas virtudes, né, faladas. E na obra ele também é descrito como um personagem que ele é maduro o suficiente, né, para não fazer jogos e sempre ser verdadeiro. Ele é um personagem assim muito verdadeiro e eu acho que isso é uma das coisas mais evidentes na obra que a gente pode ver, né, desse personagem ele ser bastante verdadeiro. Bom, gente, mais ou menos é isso que eu tentei explicar sobre a personalidade, né, desses personagens principais. Eu espero que tenha ficado claro. E eu vou passar agora para minhas outras amigas falarem um pouco mais sobre a obra, sobre o contexto em geral de toda a obra. E eu espero que tenha ficado claro. E uma recomendação é que vocês conheçam a obra, busquem conhecer mais sobre a obra. É uma obra muito interessante. Ela fala muito sobre essa questão da crítica. A autora, ela deixa muito essa questão da crítica, né? E é uma forma, assim, bem, bem legal que a autora expõe na obra sobre essa personalidade dos personagens para deixar clara a sua crítica. É uma forma muito boa de abordar, né? Essa questão do orgulho e, na verdade, do preconceito. E é isso. Obrigada, gente.